tem um propósito eterno essa reunião aqui. Isso aqui não é simplesmente um clube onde a gente fez uma festa, a gente cantou aqui, a gente fez uma oração. Não. Isso aqui está na mente de Deus. Isso aqui foi determinado nos planos de Deus. Jesus morreu na cruz para que nós estivéssemos aqui hoje, meu irmão. Então, se Jesus morreu na cruz para que a gente estivesse aqui hoje, esse momento é especial. Você concorda comigo? Não. Amém? Glória a Deus. Gente, nós vamos iniciar hoje, então. Deixa eu tomar uma água. Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens aqui na igreja. Peraí, deixa eu pegar meu papel aqui. Nós intitulamos essa série de Eu e a Igreja, um chamado ao crescimento espiritual. Eu e a Igreja, um chamado ao crescimento espiritual. Nós queremos falar, então, sobre crescimento espiritual. Nós queremos crescer como cristãos. É verdade que tem uma parte individual nisso, mas isso se desenvolve no coletivo, né? Então, por isso, a Igreja, um chamado ao crescimento espiritual. Na verdade, uma pessoa ela só cresce espiritualmente se ela crescer no chamado que Deus tem para ela. E o chamado que Deus tem para as nossas vidas inclui a igreja. Se você não gosta muito da igreja, eu sinto te informar que tu vai ter que aprender a gostar. Amém? Irmãos, deixa eu contar uma história aqui. Uma vez eu estava no gabinete pastoral conversando com uma pessoa e essa pessoa estava com aquela ideia assim, ó, mas eu fui para a igreja na ideia de encontrar as pessoas perfeitas, vamos dizer. Ela não falou com essas palavras, mas ela teve essa ideia. E agora eu entrei na igreja e comecei a ver que não é bem assim. Gente, não é bem assim mesmo. Não pense que aqui tem pessoas perfeitas. E se você está atrás da igreja perfeita com pessoas perfeitas, não entre nessa igreja, porque senão você vai estragar essa igreja perfeita. Na verdade, não existe, né? Isso é uma brincadeira, claro. Mas essa pessoa, e aí eu comecei a dizer para essa pessoa, eu comecei a dar testemunhos do que eu já tinha vivido dentro da igreja. E aí ele pegou e falou assim, cara, mas tu tá me falando isso, tu tá me desencorajando. Cara, mas na verdade eu não estou te desencorajando. A própria Bíblia nos mostra, a Bíblia ela não passa pano para as igrejas. Você já parou para pensar? Lá em Coríntios, a quantidade de erro que tinha na igreja de Corinto. Lá em Filipenses, Evódia e Sintique, as irmãs estavam brigando. Está lá, está registrado. Então a Bíblia ela não passa pano para os erros. E nós não somos chamados aqui para vivermos a perfeição aqui dentro. Nós somos chamados aqui para viver crescimento espiritual. É bem diferente. Por isso que nós queremos meditar nesse tema sobre crescimento espiritual. Você pode até crescer, vamos dizer assim, pessoalmente, né? Você cresceu no seu emprego, cresceu nos estudos, teve um crescimento financeiro e tal. Isso é bom, mas se você não cresceu na missão de ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, me desculpe, você está fracassando na vida. Que isso, Lucas? Mas eu conheço fulano lá que está tão bem, que está agora com um novo emprego, casou, não sei o quê. Tudo bem, mas emprego, casa, carro, dinheiro, tudo isso vai passar. E só o que foi feito para Cristo permanecerá. Então, o mais importante da vida é ser um homem de Deus, é ser uma mulher de Deus, é caminhar na luz, é crescer espiritualmente no chamado que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Quero te convidar já a ir pensando nisso. Vai pensando sobre isso, vai refletindo sobre isso. Como que está o meu crescimento espiritual? Como que está o meu relacionamento com Deus? Gente, eu já vou dar uma adiantada assim, ó. Qual é uma das principais marcas de que uma pessoa está crescendo espiritualmente? Tem várias, né? Mas eu queria destacar uma delas. A pessoa que cresce espiritualmente é aquela pessoa que não usa Deus como um amuleto. Sabe que a coisa aperta, a luta vem,
as horas difíceis, a tempestade, e aí a pessoa corre para Deus. Tudo bem, Deus usa situações difíceis para nos aproximar dele, verdade. Ah, Lucas, mas eu estou passando uma situação difícil, estou buscando a Deus, tu está dizendo que eu estou errado? Não, não é isso. Estou dizendo que Deus está usando esse momento para te aproximar dele. Mas, a partir disso, a pessoa que cresce espiritualmente, ela desenvolve um relacionamento com Deus. Essa é uma das principais marcas de que uma pessoa está crescendo no seu relacionamento com Deus. Perdão, crescendo espiritualmente, né? Tendo um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus. E esse relacionamento muda o ser, muda o nosso caráter, essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus deve impactar o nosso ser, nosso caráter, as nossas atitudes. E aí nós manifestamos essa mudança na nossa vida diária, na nossa vida prática, nos nossos relacionamentos. Isso é uma marca importante de crescimento espiritual. Tá, Lucas, mas e aí? E a mensagem de hoje? Nós vamos meditar hoje, então, a primeira mensagem dessa série, Eu e a Igreja, um chamado ao crescimento espiritual. Nós vamos meditar, então, sobre o seguinte tema: o que Deus colocou em seu coração? Crescimento espiritual depende muito do que a pessoa tem em seu coração. Vamos lá. Eu quero te convidar a abrir em Neemias. Abre aí no livro de Neemias, antes de Jó ali, né? Neemias, Esther, Jó. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 12. Projeção? Olha só, muito se fala em nosso meio evangélico as seguintes expressões: Deus me disse, Deus confirmou em meu coração, senti paz em meu coração, entre outras variações. Com certeza Deus pode falar e tocar em qualquer pessoa. Deus é Deus. Mas será que às vezes os evangélicos, nós, não exageramos nisso? Será que às vezes a gente não tem uma visão um pouco distorcida por conta dessa dita cultura evangélica, vamos dizer assim? Será que às vezes a nossa necessidade de certeza, aquela necessidade de controle sobre a situação, de comprovação daquilo que a gente vai fazer, será que às vezes isso não atrapalha um pouco a nossa espiritualidade? Então nós vamos ver algumas orientações bíblicas sobre este assunto. O que Deus pode colocar no coração de uma pessoa. Neemias capítulo 2, do verso 1 ao 12. Vamos ler então o texto. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Lembrando que aqui são palavras de Neemias, né? Aqui Neemias era copeiro do rei Artaxerxes lá na Pérsia. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. Ele respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates,
para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade e do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Eu vou repetir. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, por este momento aqui. E eu te peço que o Senhor use esse momento para abençoar as nossas vidas, trazendo o teu Espírito Santo, trazendo a tua mensagem, a tua palavra aos nossos corações e transformando nossas vidas. Eu sou fraco, eu não tenho poder algum, mas a tua palavra tem. Que ela possa ser pregada e explicada e aplicada em nossas vidas nessa noite e que possamos ser tocados por ti. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção na história de Neemias. Neemias é um grande líder, grande homem de Deus. O livro de Neemias inspira liderança e crescimento espiritual. Neemias estava na Pérsia, longe de Jerusalém. Como nós vimos aqui. Ele fica sabendo que a cidade de Jerusalém está reconstruída. Gente, Jerusalém era muito importante para o judeu, que era o local da adoração a Deus, era algo espiritual valioso para o judeu, Jerusalém. E o livro inteiro vai nos dizer que tem algo muito ruim acontecendo. Jerusalém foi reconstruída, mas ela está sem muros e sem portões. Isso para a época era algo extremamente vexatório, né? Era algo... O texto chega a dizer que eles estão em grande miséria, no capítulo 1. Estão em grande miséria. Aí o texto vai explicar por quê. Porque eles não têm muros e portões. Então olha o tamanho da importância que era na época ter muros e portões em uma cidade. Claro, hoje tem brigada militar, hoje nós temos, né, nós vivemos em fronteiras bem estabelecidas. Imagina naquela época, né? Era meio complicado, não tinha exército, quer dizer, tinham exércitos, mas enfim, a segurança pública não era como é hoje. Então Neemias chora ao ficar sabendo disso e deseja fazer uma missão. Ele fica obstinado por uma missão: reconstruir os muros e os portões de Jerusalém. E ao longo do livro nós percebemos que esse desejo de Neemias, na verdade, faz parte da história da salvação do povo de Deus. Deus se revela através dessa missão. E um versículo chama bastante atenção, aquele que eu repeti. Neemias fala o seguinte: não declarei, o final ali do 12, né? Na verdade no meio do 12, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Isso aqui eu quero que chame a nossa atenção hoje. Deus colocando coisas, né, entre aspas, missões, planos, na vida de uma pessoa. É isso que eu quero que a gente reflita hoje. Deus coloca sonhos, projetos, habilidades, disposição no coração dos seus filhos e das suas filhas. E toda essa missão que Neemias fez, na verdade, esse sonho que ele teve, esse desejo que ele teve, e a missão que ele fez, na verdade, isso veio de Deus. Deus incomodou Neemias, vamos dizer assim. Deus colocou isso no coração de Neemias, inquietou Neemias. Neemias chorou, Neemias orou, Neemias planejou.
foi lá, executou. Não foi fácil. Aqui o texto que a gente leu, a gente já viu, né? A oposição se levantando, Sambalate, Oronita, Tobias, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco. Então não foi fácil. Deus capacitou Neemias, mas não foi fácil. Mas enfim, eu queria que nós pensássemos nisso. Deus colocando coisas no coração de uma pessoa. Aí, eu vou trazer mais algumas passagens aqui. Lá em Êxodo 35, fala que Deus pôs no coração de Aholiabe, o nome do cara, também lhe pôs no coração o direito de ensinar e os encheu de sabedoria no coração. Então Deus colocou no coração de Aholiabe, nomezinho, né? Aholiabe e Bezalel. Ele colocou habilidades artísticas neles para construir o tabernáculo. Olha só, Deus colocando coisas no coração de uma pessoa para construção civil. Vamos dizer assim, traduzindo. Deus colocando no coração. E também colocando o desejo deles de ensinar. Lá em 1 Reis, Salomão, reconhecido pela sua sabedoria, diz o texto de 1 Reis 10, 24. Todo mundo procurava ir ter com Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Aqui Deus colocando sabedoria para governar. O próprio Neemias nós já lemos aqui. Aí mais para frente em Neemias capítulo 7, de novo, Neemias vai fazer um censo, uma genealogia, lá em Neemias capítulo 7. E aí Neemias vai dizer que Deus colocou aquilo no coração. Deus me pôs no coração que reunisse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Uma missão aparentemente simples, catalogar nomes, né? Taxonomia de Neemias. Deus colocou isso no coração de Neemias. A promessa que está lá em Jeremias, em que Deus colocaria temor no coração daqueles que desfrutam da nova aliança em Cristo Jesus. Portanto, Deus coloca planos, desejos, temor, paixão, direção, sabedoria, habilidades. Sim, Deus coloca essas coisas no coração humano, daqueles que buscam e o buscam de todo o coração. Eu gostaria de já te convidar a pensar o que Deus tem colocado no teu coração. Já comece a analisar a sua vida para responder essa pergunta. Analise as suas atitudes, porque as nossas atitudes, as suas atitudes revelam o que está no seu coração. E o que está no seu coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Mas vamos lá. Eu queria então destacar alguns pontos aqui para refletirmos sobre esse assunto. Nós queremos crescimento espiritual. A Bíblia requer do homem de Deus, da mulher de Deus, crescimento espiritual. E para crescer eu preciso de boas coisas no meu coração que Deus tenha colocado. Então, primeiro ponto, o que Deus coloca no coração de uma pessoa é sempre direcionado à sua obra. E a obra de Deus consiste nas ações de Deus para se revelar ao seu povo, aos seus filhos. E nas ações de Deus para trazer pessoas para um relacionamento com Ele. E isso acontece aonde? Principalmente na igreja. Então preste atenção. Primeiro ponto. Deus coloca coisas no nosso coração que abençoe o coletivo. As passagens que nós vimos aqui. Neemias tinha o desejo de reconstruir Jerusalém para a glória dele? Não. É porque ele tinha temor a Deus e ele sabia que aquilo era importante na espiritualidade judaica. Era importante para a revelação de Deus. O povo de Deus estava em miséria. Eu preciso fazer algo pelo povo de Deus. Então, uma compaixão, um temor de Neemias para fazer aquela obra. Neemias não queria conforto. Neemias não queria promoção. Ele não estava se candidatando a um cargo político.
Neemias foi impelido por Deus para fazer aquela obra. A Bíblia fala que Neemias ora, que Neemias chora, Neemias pensa, se levanta oposição. Então, Deus coloca coisas no nosso coração destinadas ao coletivo, à igreja, ao seu reino, à obra dele. E hoje nós devemos refletir. Se Deus está colocando coisas no nosso coração, isso tem que estar relacionado ao coletivo. Tem que estar relacionado à igreja. Tem que estar relacionado ao reino de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte. Deus não coloca algo em nosso coração para o nosso mero egoísmo, para a nossa mera vaidade, para a nossa autossatisfação. É isso. E a gente vê hoje muitas pessoas dizendo assim, não, Deus falou comigo que eu vou comprar um carro, que eu vou crescer, que eu vou ser um empresário, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo, eu. E às vezes é somente um projeto totalmente pessoal, que não tem nada a ver com o coletivo. E a Bíblia não nos mostra Deus colocando coisas no coração das pessoas para que as pessoas ficassem no seu mundinho fechado, se alegrando com um egoísmo vazio, uma vaidade, uma autossatisfação, uma glória a si mesmo. Então é esse o primeiro ponto. E já vai sondando o teu coração. Vai sondando o quanto tu tem te importado com o coletivo, com o próximo, com os relacionamentos, porque isso faz parte do crescimento espiritual. E isso faz parte de pessoas que Deus coloca coisas boas no coração. Segundo ponto, a gente viu que Deus coloca esses planos, projetos, habilidades no coração da pessoa, beleza. E é Ele mesmo, é Deus quem capacita pessoas para fazer aquilo que Ele coloca no coração. Então, o segundo ponto é esse. Deus quem capacita pessoas para fazer aquilo que Ele põe no coração dessas pessoas. Irmãos, você sabe por que você precisa de Deus? Buscar a Deus, ter um relacionamento com Ele. Sabe por quê? Porque é Ele que vai te capacitar, Ele que vai te treinar para realizar os projetos dele. E nós precisamos buscar a Deus para o nosso crescimento no casamento, no trabalho, nas nossas habilidades profissionais, na igreja. Nós precisamos buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, oração, leitura, comunhão, discipulado, quando a gente coloca no nosso coração esse propósito, eu quero te buscar, Deus. Eu quero conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua palavra. Eu quero receber essa misericórdia, essa graça que move pessoas, que moveu a vida de Neemias para fazer algo em prol do coletivo. Quando nós decidimos em nosso coração buscar a Deus, Ele vai nos capacitando, irmãos. Ele vai nos preparando. E preste atenção, você nunca vai se sentir capacitado. Você nunca vai se sentir pronto para as coisas. Mas Deus vai te lapidar, te aperfeiçoar ao longo do caminho. Tem uma história de um cara chamado R.G. Letourneau. Ele viveu de 1888 a 1969. E ele foi um inventor e um grande empresário que revolucionou a indústria de máquinas pesadas de terraplanagem. Após falir algumas vezes, esse cara aí chamado Letourneau, não sei se isso eu acho que ele era americano. Ele começa a buscar a Deus após falir algumas vezes, ele começa a buscar a Deus. E aí ele vai conversar com o seu pastor. E aí, ele achando que para servir a Deus ele precisava ser missionário ou pastor em tempo integral, com aquela mentalidade de que só pastor e os obreiros da igreja que servem a Deus, o pastor olhou para ele e disse algo que mudou a sua vida. Ele falou, Robert o nome dele, Robert, Deus precisa de empresários tanto quanto precisa de missionários. Então, tirando essa mística aí de que, não, quem serve a Deus
quem é pastor, quem é missionário, tem mais, né? Tem mais, como é que é? Com Deus lá, tá mais perto de Deus. Não, absolutamente não. O que aconteceu? Esse homem se tornou um importante inventor. Diz que ele participou do projeto de invenção do trator de esteira, que é usado até hoje, máquinas pesadas, guindastes. Mas o que mais destacou a fé dele foi que, após a sua ascensão, vamos dizer assim, ele começou a ofertar 90% dos seus lucros para a obra de Deus e viver só com 10%. Ele inverteu, né? Em vez dele dar o dízimo, ele dava o noventíssimo. Enfim, claro, ele ganhava bastante dinheiro, os 10% garanto que ele... Mas, enfim, ele abandonou um glamour, uma posição, né, de ficar se achando, sei lá, né, de pompa, de ostentação, né, para viver somente com 10%. Então, são histórias que nos inspiram, pessoas que... E eu trouxe aqui essa história porque é uma história, vamos dizer assim, secular, né? A pessoa foi um inventor, inventou máquinas. Mas olha o quanto essas máquinas abençoaram a humanidade, abençoaram o mundo, para que a gente tenha mais lavouras, mais alimentos, enfim. Tá, essa é uma história grandiosa, vamos dizer assim. Mas existem histórias menores também. Lucas, vamos pensar em Rosário aqui, Lucas. Vamos pensar em nós aqui. Gente, eu queria falar um pouco sobre mim, porque existem histórias bem menores. Eu tinha na verdade, assim, ó, eu nunca me imaginava uma pessoa casada e com filhos. Na adolescência, né, claro. Só queria saber de loucuragem e tal. E aí, quando vê, Deus toca no coração desse ser aqui. E quando eu chego aos 21 anos, eu me caso. Hoje eu tô com 35 anos, tenho 2 filhos. Gente, parece algo simples, tá, Lucas? Mas isso aí é quase o destino de todo mundo. Mas, irmãos, parece algo simples, mas para mim você não tem ideia do quanto isso foi revolucionário no meu coração. Você não tem ideia do quanto Deus precisou trabalhar nesse ser aqui para que esse ser... Não é à toa que a Bíblia diz que Deus nos dá um novo coração, uma nova vida. E eu não me sentia capaz, eu não me sentia pronto, e hoje, para honra e glória de Jesus, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, vou fazer 14 anos, já fiz 14 anos de casado, tenho 2 filhos. Para mim isso é um tesouro, isso é maravilhoso. Quem que colocou esse desejo no meu coração? Quem que colocou o desejo lá desse empresário aqui? Foi Deus. Quem que inspirou, quem que deu força e potencial para cumprir esses propósitos todos na minha vida, na vida desse homem aqui? Foi Deus. Mas, irmãos, a Bíblia, ela tem o chantilly, né? O docinho, mas ela também tem o amargo, né? O café com chantilly, vamos dizer assim, né? O pastor Granconato que fala sobre isso. A Bíblia, ela tem o seu lado doce, mas também tem o seu lado amargo. E o terceiro ponto da nossa mensagem, lembrando, o primeiro ponto é que Deus coloca coisas no nosso coração. Segundo, ele capacita para realizar essas obras. O primeiro ponto é Deus coloca coisas relacionadas ao coletivo, né, a obra dele. O segundo ponto, Deus capacita. Mas o terceiro ponto, muito cuidado, muita atenção agora. Deus pode entregar uma pessoa a si mesmo. Ou seja, Deus pode não colocar nada no coração de uma pessoa. E isso é terrível. Ou Deus coloca coisas no coração de uma pessoa, ou ele não coloca nada. E ele entrega, então, a pessoa a si mesmo. Preste atenção. Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo explica detalhadamente o que acontece quando a humanidade decide ignorar a Deus. Quando a gente decide não buscar a Deus. E lá no verso, Romanos capítulo 1, no verso 24, no verso 26 e no verso 28.
fala que Deus entrega pessoas às impurezas do coração delas. Fala que Deus entrega a pessoa a paixões vergonhosas. Lá no verso 28, bem emblemático, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Isso é triste. Deus entregando uma pessoa a si mesma. Você sabe, eu acho, todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos já no pecado. O nosso coração é depravado. Nós somos pessoas que precisamos de salvação, precisamos de um novo coração. E Jesus dá esse novo coração. Mas quando Jesus não dá esse novo coração, ele entrega a pessoa para que a pessoa viva com esse coração corrupto, enganoso, que recebemos desde o nosso nascimento. Lá em Atos, capítulo 7, fala também que Deus, na verdade, Estevão estava naquele discurso de defesa que o irmão Marco pregou na semana passada. E lá pelas tantas, no verso 42, Estevão fala que Deus se afastou e entregou o povo lá no deserto para adorar aquele bezerro de ouro, aquela história lá do Êxodo lá. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus entregando pessoas aos seus próprios desejos e prazeres. Lá no Salmo também fala, Salmo 81, verso 11 e 12. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Assim eu os entreguei à teimosia dos seus corações. Olha isso aqui. Deus entregando o povo de Israel. O povo estava obstinado, o povo só queria... Não, o povo não queria saber de Deus. E Deus diz assim, eu os entreguei à teimosia dos seus corações. Forte isso, não é? Nós teríamos muitos outros versículos para refletir. Mas agora, depois desse terceiro ponto, que Deus entrega pessoas a si mesmos, irmãos, vamos pensar junto, tá? Vamos entender essa dinâmica que a Bíblia apresenta. Deus coloca coisas boas no coração de uma pessoa ou Deus não coloca nada. Ele entrega a pessoa a si mesmo. Deus colocar algo no coração de uma pessoa é um ato de graça, é uma parceria entre você e Deus. Deus compartilha os seus planos e os seus sonhos com a pessoa e coloca no coração da pessoa. Deus convidando você a participar do ritmo dele, da missão dele, da história que ele tem para a humanidade. Quando fazemos isso, quando abrimos o nosso coração para Deus e Deus coloca os seus planos e sonhos, a nossa vontade se alinha com a vontade de Deus. Isso gera vida e crescimento e coletivismo. Isso gera crescimento espiritual. Agora, Deus entregando uma pessoa aos seus próprios desejos e à sua própria vontade pecadora, não é um ato de graça. Não é um ato de amor de Deus, é um ato de juízo divino. É distanciamento. Deus, ele se distancia. Deus, ele se afasta. E isso por si só é uma punição para aquela pessoa. Quando uma pessoa insiste em seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios desejos, os seus próprios pecados e ignorar a Deus, Deus deixa. Deus entrega essa pessoa aos seus pecados. A vontade, então, do ser humano, nessa condição, se desalinha com a vontade do Criador. E eu quero te lembrar de uma coisa, um verso muito importante na Bíblia. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha só, na oração do Pai Nosso, nós devemos orar, Senhor, seja feita a tua vontade.
O correto é o homem e a mulher de Deus entregarem as suas vidas à vontade de Deus. Deus, faz tua vontade em mim, seja feita a tua vontade. Agora, quando a pessoa insiste no pecado, insiste em não buscar a Deus, meus irmãos, aí é Deus que lá dos céus, como se ele dissesse para essa pessoa, então tá, seja feita a tua vontade. C.S. Lewis fala isso em nenhum dos seus livros. Existem essas duas coisas. Ou a pessoa diz para Deus, seja feita a tua vontade, ou Deus diz à pessoa, então tá, seja feita a tua vontade. Entendeu a dinâmica? A melhor bênção que nós podemos ter na vida, a bênção máxima, a bênção power, é ter a mente e o coração moldados por Deus. É dizermos, Senhor, seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. Agora, o castigo máximo que podemos receber aqui nesta terra é Deus dizer para nós, vai, faz a tua vontade, faz o que tu quiseres. E aqui eu quero fazer um adendo. Quem é que lembra do Aleister Crowley? Aleister Crowley é um dos maiores satanistas que teve aqui no mundo. Acho que ele já morreu já. Sim, já morreu. Inclusive o guitarrista do Led Zeppelin comprou o castelo dele. E aqui no Brasil nós tínhamos um discípulo do Aleister Crowley. Quem não se lembra do Raul Seixas? Naquela música Sociedade Alternativa, uma hora ele fala assim, ó, faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Isso é um slogan da religião de Telema. Resumindo, é o satanismo em sua máxima essência. Claro, o satanismo ele arroga para si o título de bondade. Não, na verdade, ser satânico é bom, né? Tenta isso. Mas aí qual é o slogan dessa religião? Faz o que tu queres, há de ser todo da lei. Totalmente contrário ao que Jesus nos ensinou. Não faz o que tu queres, faz o que Deus quer. Faça a vontade de Deus. Então, Deus, quando entrega as pessoas aos seus próprios erros e desejos carnais, desejos pecaminosos, Deus ele retira a sua proteção. Ele deixa a pessoa sujeita a si mesmo. A pessoa passa a ser senhor sobre a sua vida, né? É a pessoa que domina, ela, entre aspas, né? Porque sabemos que um dia prestaremos conta daquilo que fizemos em vida, da nossa vida que ganhamos de Deus. Meus irmãos, isso é sério. Nós não iremos desfrutar de graça e misericórdia e bem-aventurança se fecharmos o nosso coração para Deus. E Deus nos entregar a desejos, paixões, ao pecado, a uma vida que não busca Ele. Caminhando para o final, o que Deus tem colocado em seu coração? Ou será que Deus está entregando você aos seus desejos? Como que está o seu coração? E a primeira aplicação e a mais importante de todas elas, que eu quero que eu acho que já ficou bem claro, né, que Deus coloca coisas no coração de uma pessoa ou não coloca. E aí a aplicação dessa mensagem para nós hoje, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento como igreja é: analise se Deus está agindo no seu coração, colocando desejos e a vontade dele, ou se você está sendo entregue aos seus próprios desejos e vontades. Você sabe que uma coisa é pecado, né? Vamos dar um exemplo. Isso é pecado. Mas aí tu vai lá e faz. E aí tu vai e faz de novo. E daqui a pouco tu peca de novo. E vai de novo. O que tu está dizendo para Deus? Deus, eu não quero que seja feita a tua vontade. Eu quero que seja feita a minha vontade. E aí, o que vai acontecer? Mas por isso que tem às vezes as pessoas que falam, né? Eu saí da igreja e parece que saiu um peso de mim. Agora eu vivo mais tranquilo, eu curto, eu aproveito. Claro, vai, aproveita.
Tu está sendo entregue a si mesmo. Mas depois Deus te pedirá contas. Depois nós chegaremos diante de Deus. E aí? E aí? Como é que vai ser? Então, a principal aplicação dessa mensagem é que Deus toque no seu coração hoje. Que você saia daqui hoje pensando, analisando, Deus, eu estou recebendo coisas boas do Senhor, meu coração está sendo cheio de virtudes, de planos, de projetos, de habilidades, ou eu estou pecando, eu estou vivendo no pecado, eu não estou buscando a Deus como deveria, e aquela chama por Deus está se apagando. Cuidado, cuidado que Deus pode te entregar aos teus desejos. Deus pode te entregar para ti mesmo. E isso é uma desgraça. Isso é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Então, pense, com relação à família, Deus tem enchido o seu coração com coisas boas, com virtudes, sobre essa questão família, sobre emprego, trabalho profissional, isso é importante para nós, isso é espiritual, irmãos. Trabalhar lá fora é algo espiritual. Quando nós trabalhamos no mundo aí fora, a gente está dando um testemunho, a gente está ou glorificando a Deus ou desonrando a Deus. Então é algo espiritual. Deus vai colocar coisas no teu coração para tu praticar lá no teu trabalho. Ou lá no teu trabalho você tem... Não, é esse lado aqui, né? O lado do mal. Esse aqui é o lado do bem. Deus tem te entregado lá no teu trabalho. Tu já cansou de ficar, né? Se afastar daquelas conversas. Não, mas, né? Aqueles papos que não levam a lugar nenhum. Cuidado. O que Deus tem colocado no teu coração com relação ao emprego, com relação à igreja. Com relação à igreja. E aí, não, estamos juntos. Quero fazer parte da igreja, eu quero buscar a Deus. Ou tu não está seguro com relação à igreja. Cuidado. Você tem que congregar e, e, e confiar na tua igreja. Ah, mas o Lucas está rateando e não sei o quê. Conversa com o Lucas. Ah, mas eu não me sinto seguro. Ou, sei lá, até mesmo procura então outra igreja. Mas tu tem que... Deus tem que colocar coisas no teu coração para você congregar e fazer a obra de Deus com alegria, com destreza. Então, pense sobre o que Deus tem colocado no seu coração. Segunda aplicação dessa mensagem: aprenda a discernir a voz de Deus. Aprenda a discernir se Deus está colocando coisas no teu coração ou se Deus está te entregando aos teus desejos ruins. Aprenda a discernir. Leia a palavra, busque conselhos, bons conselhos, busque a sabedoria bíblica, ore, fale com Deus, peça a Deus. E terceiro, ore para que Deus incline o seu coração para o bem. Salmo 119, verso 36. Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos. Amém. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite, que você reflita sobre o teu coração. Fale com Deus nessa noite, peça para Deus encher o teu coração. Pai, eu estou com dificuldade, Lucas, eu estou passando uma situação difícil. Pede para Deus habilidade para lidar com essa situação. Lucas, mas assim é só um milagre. Pede um milagre. Deus é Deus. Pede um milagre para Ele agora. Se abra para Deus. Escute a voz de Deus nessa noite. E abra o seu coração para que Deus encha o seu coração. E aí, o que Deus pode colocar no teu coração? Aquilo que a gente viu. Habilidades, projetos, planos, temor, sabedoria, habilidade profissional, habilidade eclesiástica, né? Habilidade na igreja. Enfim, Deus pode colocar muitas coisas boas no teu coração. Vamos orar? Se coloquem de pé.
Vamos orar então. Feche seus olhos e você pode falar com Deus neste momento e pedir para Deus sondar o teu coração.